Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versos de 17 a 19. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Amém. Meus irmãos, é muito fácil negar a realidade por meio de subterfúgios. Você pode mudar o foco. Nós estamos caminhando numa direção e você muda o foco. Isso é muito sutil. Você desvia o tratamento do problema. Então, você está tratando, por exemplo, do mau desempenho do time de futebol e você começa a falar sobre a crise política no país. Bom, pode haver uma crise política no país, mas esta não é a questão. Nós estamos tratando disso. E pode ser até algo mais próximo, a questão da tristeza com o roupeiro que saiu do time depois de tantos anos naquele time. Mas certamente o problema não é o roupeiro, por mais que os jogadores apreciem o roupeiro, isso não iria afetar tanto psicologicamente, ou como os comentaristas gostam de falar, né, o estado anímico dos jogadores. Então, são formas de desviar o problema e muitas vezes baseando-se em estatísticas, em pesquisas, etc. Paulo, aqui, ele se depara de forma muito objetiva com uma questão. Ele sabia que os gregos queriam ver sabedoria, demonstração de sabedoria, de cultura, de erudição. Os judeus gostavam de ver sinais miraculosos e ele pregava a Cristo. E ele poderia simplesmente chegar aqui e demonstrar a sua sabedoria. Ele era um homem muito culto. Ele demonstrou isso, por exemplo, em Atenas, e não somente em Atenas. Por trás de, muitas vezes, a simplicidade de Paulo, você vê a erudição dele. Ele poderia também realizar milagres pelo poder de Deus, mas ele não o fez. E ele é muito claro. Ele diz que ele pregou o evangelho. Ele diz: preguei o evangelho, que o Senhor me enviou para isso, diz no verso 17, não com sabedoria de palavras, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Ou seja, o foco da sua pregação é o fato de que Cristo morreu e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu não vou apresentar um evangelho sem sangue, um evangelho cruento, o evangelho sem a morte de Cristo, apenas com palavras agradáveis de sabedoria, e vamos construir um edifício intelectual em cima disso. E ele continua: certamente essa palavra da cruz é loucura ou imbecilidade para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É a palavra do Evangelho. Os que se perdem porque não creram nesta mensagem. Mas a mensagem do Evangelho é esta: não há outra palavra, não há uma outra escritura, não há outra mensagem. E ele continua: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. A inteligência dos instruídos, a sabedoria dos sábios, de nada vale no campo espiritual. Diante da mensagem do Evangelho, tudo isso é irrelevante, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da Escritura, é somente Cristo. É somente a graça. É somente a Escritura que pode nos ensinar esta mensagem de forma infalível, de forma perfeita, completa e suficiente.
nada mais temos a dizer. Ninguém será salvo por nossa sabedoria, por nossa competência, por nossas habilidades e estratégias. A palavra de Deus, que é o poder de Deus para a nossa salvação. E esta palavra também se torna um instrumento de Deus para a condenação, no sentido daqueles que rejeitam este evangelho, rejeitam esta palavra. Aqui temos um testemunho de um dos princípios fundamentais da reforma. Somente a Escritura. E juntamente com somente a Escritura, nós temos somente Cristo, já que Cristo é a mensagem central da Escritura. Portanto, preguemos a Cristo conforme a palavra nos ensina, porque somente a palavra é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Que Deus nos abençoe. Amém.